Olá, começa agora mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão e Assembleia Legislativa do Estado. Fique conosco, que o nosso programa já está no ar. Hoje, o programa Defensor com a Palavra tem como tema principal a atuação na área do Tribunal do Júri. E quem vai falar mais sobre tais questões será o defensor público, Dr. Lúcio Lins. Seja bem-vindo, Dr. Lúcio. Telespectadores da TV Assembleia, do programa Defensor com a Palavra, obrigado pelo convite, Vinícius. Dr. Lúcio, como é composto o Tribunal do Júri? Quais são as pessoas que podem ser jurados no Tribunal do Júri? Como se dá esse processo de escolha dessas pessoas? Dr. Vinícius, o Tribunal do Júri é composto por qualquer cidadão, qualquer cidadã com reputação ilibada. Qualquer pessoa do povo, atendida a esses requisitos, pode ser convocada a participar, a fazer parte do corpo de jurados. Há um sorteio prévio, escolha de determinadas pessoas que acabam fazendo parte do corpo de jurados, composto de 25 pessoas. Posteriormente, que esse número é reduzido para cada sessão. Além dos jurados, do Vinícius, na sessão de julgamento do júri, nós temos um juiz-presidente, que é um juiz de direito concursado, que preside as sessões. Nós temos o promotor de justiça, que faz a acusação. E nós temos a defesa, exercida ora pela Defensoria Pública, ora por advogados privados. E os servidores públicos que acabam fazendo toda a estrutura para que a sessão ocorra. Doutor Lúcio, sabemos que existe um fascínio muito grande do público, muito disso em decorrência da grande massa televisiva, da mídia e tal, pelo Tribunal do Júri. Nós percebemos alguns filmes, até mesmo no cinema, que muito se fala sobre o Tribunal do Júri. Quais são os delitos que estão submetidos a esse rito especial do Tribunal do Júri? Doutor Vinícius, nós temos que observar que o Tribunal do Júri, diferente desses filmes cinematográficos estadunidenses que nós acostumamos a ver desde criança, no Brasil optou-se por reduzir a competência de quais delitos, quais crimes são submetidos ao Tribunal do Júri. No Brasil, apenas os crimes dolosos contra a vida. Em regra, no Tribunal do Júri, a prática, acabamos vendo que os homicídios e a tentativa de homicídio são grande e grosso, praticamente todos os crimes que são julgados no Tribunal do Júri. Certo, seriam então todos os crimes dolosos contra a vida. Isso. Quais seriam os crimes? Homicídio, tentativa de homicídio, aborto, infanticídio. Doutor Lúcio, qual a importância do núcleo do Tribunal do Júri, da Defensoria Pública Estadual, para a resolução desses conflitos? Nós temos que observar que não só o núcleo do júri, mas toda a defesa criminal, da qual faz parte o núcleo do júri, lato sensu, sentido amplo, ela tem um papel importantíssimo para a manutenção do próprio Estado de Direito. Todo cidadão, toda cidadã deve ter assegurado o seu direito de defesa. Isso é uma garantia individual, mas não só uma garantia individual, é uma garantia de toda a coletividade, é uma garantia de pacificação social, uma garantia de que qualquer cidadão, qualquer cidadã, acaso seja acusada de qualquer crime que ocorra, ela tenha direito a uma defesa técnica, não seja simplesmente julgada, condenada, acusada e com uma execução de uma pena, eventualmente, que lhe fosse imposta pela mesma pessoa. Há necessidade de garantia desta plenitude de defesa, que é, no caso do júri, nós temos muito mais do que uma ampla defesa, nós temos o que chamamos de plenitude de defesa, e serve à pacificação social. Eu gosto de lembrar sempre, nas primeiras sessões de julgamento, quando nós começamos a conhecer o corpo de jurados e jurados, eu gosto de lembrar uma lenda que existe, doutor Vinícius, de Salomão. Diz essa lenda que Salomão, quando ia julgar uma pessoa, ele tapava um ouvido. E questionado por que Salomão tapava um dos ouvidos, ele dizia que ele estava guardando um ouvido para a defesa. Ele apenas escutava com um a acusação e guardava o segundo para escutar a defesa, para que, de uma forma mais firme, pudesse formar a sua convicção de qual decisão deve proferir. E, da mesma forma, aos jurados, nós podemos concluir dessa forma, que a defesa, assim como a acusação, assim como todos os atores que atuam nesse processo, eles têm seus papéis e devem ser respeitados nesse sentido, de que acabam fornecendo subsídios, elementos para que os jurados possam tomar sua decisão de forma mais concisa, de forma mais robusta, de forma mais firme. Especificando um pouco mais e falando mais da atuação da Defensoria Pública,
Como se dá essa atuação do defensor público no processo do júri? A atuação do defensor público no processo do júri, ela se dá, como via de regra se faz a atuação da defensoria pública, na defesa daqueles que são chamados os hipossuficientes. Aquelas pessoas que não têm, grosso modo falando, não têm condições de pagar um advogado privado. Mas há situações que, eventualmente, teria condições de pagar e que a condenação em honorários ser revestido para o fundo da Defensoria Pública. Mas a pessoa acaba se tornando um hipossuficiente jurídico, porque não pode deixar de ter esta defesa que nós citamos agora há pouco. Então, a Defensoria Pública, sempre que não há defesa, não há constituição de um advogado privado, ou que a pessoa, ou um familiar da pessoa nos procura, nós passamos a atuar nessa defesa dessa pessoa neste processo. Mesmo que a pessoa tenha condições financeiras, então ela pode ser assistida pela Defensoria Pública em qualquer processo criminal? Sim, pode e deve ser. A pessoa não pode ficar sem defesa. É que nós falamos da plenitude de defesa. Todo cidadão, toda cidadã deve ter assegurado o seu direito de defesa. E isso, muito mais do que uma garantia individual, é uma garantia da coletividade de não ser submetida à arbitrariedade do Estado. A arbitrariedade do Estado, doutor Vinícius, nós temos em estados ditatoriais. Nós, da ditadura que vivíamos até pouco tempo militar, onde apenas umas juntas militares julgavam e condenavam sem qualquer direito à defesa. Então, e o Código de Processo Penal assegura que, nesses casos, sejam as pessoas que têm condição de pagar advogado, elas são condenadas a pagar honorários, que não são revertidos ao defensor público. O defensor público não recebe nada mais do que aquela remuneração já fixa no final do mês. É revertido a um fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, que acaba sendo utilizado em favor dos demais assistidos da Defensoria Pública. Doutor Lúcio, como ocorre no tribunal do júri a relação entre o defensor público e os outros agentes da justiça, como o juiz e o promotor de justiça? Bem, eu entendo que esta relação deve ocorrer sempre com respeito. Respeito não só pessoal, a pessoa do juiz, a pessoa do promotor, dos jurados, dos servidores, mas respeito às posições institucionais de cada um deles. A posição do juiz-presidente, que ali preside o trabalho e ao final profere a sentença de acordo com a decisão que os jurados deram, mas também a posição do órgão acusatório, do Ministério Público, que também deve funcionar como fiscal da lei. E este respeito que eu, particularmente, e acredito que todos os demais colegas com a atuação no Tribunal dos Júris procuramos dar, nós devemos também exigir. Que respeitem a posição institucional de defesa. Defesa justamente assegurada naquela plenitude de defesa. Há que se destacar, doutor Vinícius, que a atuação do defensor do Tribunal do Júri, ao meu ver, ela é pautada em duas balizas. Ela deve ser guiada por duas balizas. Uma baliza que é a independência funcional. Independência funcional que os defensores públicos têm. Esta independência funcional, doutor Vinícius, ela quer dizer que nós, defensores públicos, temos a liberdade de definir quais fundamentos jurídicos, quais teses jurídicas nós utilizaremos para a defesa técnica daquele acusado, um processo criminal que nós tratamos aqui, do procedimento do Tribunal do Júri. E a plenitude de defesa, que é a segunda baliza, ela quer dizer que essa garantia individual e também coletiva, que nós falamos agora há pouco, ela quer dizer que todas as pessoas devem ter a sua defesa assegurada o máximo possível. Juntando essas duas balizas, eu entendo que tudo aquilo que nós tivermos e pudermos extrair da instrução probatória, dos autos do processo, daquilo que a defesa também ajudou a produzir, das provas que a defesa também ajudou a produzir, tudo aquilo que nós pudermos extrair, nós devemos colocar como defesa, mas também não somos obrigados a fazer uma defesa a qualquer custo, uma defesa por uma absolvição a qualquer custo. É justamente isso que é o papel da independência funcional. Então, doutor Vinícius, essa é a atuação da Defensoria Pública no Tribunal do Júri que eu entendo que deve ser colocada. Qual a importância, doutor Lúcio, do defensor público nesses processos a serem julgados? A importância, doutor Vinícius, eu acredito que é demasiada, digamos assim. Por quê? O que nós vemos, não só no núcleo do Tribunal do Júri, que nós temos um núcleo específico na capital, em São Luís, mas temos também atuação no interior, já atuei no interior, nós temos atuação de defensores criminais, que atuam em outras áreas também, mas também fazem defesa em processos submetidos ao Tribunal do Júri.
Nesses procedimentos, doutor Vinícius, nós acabamos vislumbrando que, além dessa plenitude de defesa, da observância desse direito fundamental que nós estamos falando no decorrer do programa, nós garantimos também a celeridade processual, que é uma demanda da sociedade, que os processos tramitem de uma forma célere, rápida, que o aparelho jurídico, o aparelho de justiça, dê uma resposta à sociedade de uma forma rápida, que os processos não se arrastem por anos a fio. Além disso, doutor Vinícius, nós temos que destacar que onde não há defensoria pública, como a pessoa não pode ficar sem sua defesa técnica, muitas vezes há necessidade do juiz, presidente, nomear o que são chamados advogados dativos, que acabam recebendo honorários pagos pelo Estado do Maranhão. E isso onera demasiadamente o erário público. Diferente dos defensores públicos, que têm a sua remuneração ali definida, só recebe aquilo, eventualmente nós temos honorários advocatícios tabelados pela OAB Maranhão para uma sessão do júri a mais de R$5.000. Isso, então, 4 júris, 5 júris, acaba dando mais do que a remuneração que um defensor público acaba recebendo. E nós fazemos, no Núcleo de Atuação do Tribunal do Júri de São Luís, por exemplo, 3 sessões de julgamento do Tribunal do Júri por semana. E isso daí acaba elevando a carga de trabalho e, de contrapartida, acaba facilitando, diminuindo o gasto público, os locais, a atuação da Defensoria Pública nestes locais, onde já temos lotação específica. Perfeito. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos ao programa Defensor com a Palavra, com o defensor público Lúcio Lins, que atua na 4ª Vara do Júri da comarca de São Luís. Doutor Lúcio, o senhor poderia nos narrar, nos citar algum caso que tenha lhe marcado na atuação perante a 4ª Vara do Júri? Doutor Vinícius, eu não citarei um da 4ª Vara do Júri especificamente, mas de outra unidade jurisdicional que eu já trabalhei. Talvez eu acho que um caso bem simbólico para os senhores e as senhoras perceberem, os senhores telespectadores, a necessidade da plenitude de defesa. Em investigações preliminares, doutor Vinícius, em um determinado caso, apontou-se que 3 irmãos e um pai teriam matado um indivíduo que teria discutido, por conta de uma discussão banal, no meio da rua, com um desses irmãos. Investigações preliminares, onde não há exercício de defesa, de plenitude de defesa, apontaram nesse sentido. No processo judicial, já com o exercício da plenitude de defesa, do contraditório, com produção de provas por partes também da defesa, chegou-se à conclusão que, em verdade, este indivíduo que morreu, junto com outros 3 amigos, estavam tentando invadir a casa de um daqueles irmãos, onde havia 2 crianças. Inclusive, um dos amigos deste indivíduo que morreu assediava uma das crianças. E o conflito surgiu porque o pai da criança não deixava mais, estava obstaculizando este assédio. Então, o que se apurou é que, na verdade, aquela família, aquele pai e aqueles 3 irmãos que foram acusados de terem matado aquele indivíduo, estavam agindo no exercício de legítima defesa, estavam protegendo a sua família. E isso só se pôde apurar com o exercício do contraditório, com o exercício da plenitude de defesa. E é esta garantia que deve ser assegurada, que eu reforço ao cidadão, à cidadã que está assistindo aqui o programa Defensor com a Palavra, que deve ser garantida a todos e a todas. Doutor Lúcio, o senhor atende em média a quantas pessoas por dia no núcleo do júri e onde essas pessoas podem buscar atendimento, as pessoas que necessitem? Bem, doutor Vinícius, nós atuamos, o atendimento do núcleo do júri acaba sendo feito com base em cada unidade jurisdicional. Eu oficio perante a 4ª Vara do Júri da comarca de São Luís, da comarca da capital. Então, eu atuo perante aqueles processos e aquelas pessoas que têm processos acusados, que têm processo naquela vara, unidade jurisdicional. Júri, às vezes uma sessão do júri, eu costumo dizer que nós temos horário para entrar, mas não temos horário para sair. Às vezes entra pela noite. Entramos de manhã, às vezes o júri entra pela noite. Mas, resumidamente, nos dias que nós temos júri, acabamos não tendo audiência, outras questões. Mas entre sessões de julgamento, audiências da primeira fase do tribunal do júri, atendimentos pessoais, análise processual,
Peticionamento, nós costumamos ver aqui cerca de 7 a 8 casos por dia que nós acabamos lidando. Agora, nós temos atendimento pessoal, que fazemos diariamente, assim sempre que possível, de acordo com essa pauta de audiências e sessões de julgamento, mas temos dias fixos de atendimento, que é feito na sala da Defensoria Pública, no Fórum Sarney Costa, no Calhau. Todas as segundas-feiras, eu especificamente, a atuação na quarta vara do júri, todas as segundas-feiras à tarde, tenho esse dia fixo de atendimento. Mas qualquer dia, dependendo da pauta de atendimento, buscando esse atendimento, nós não negamos atendimento, tendo em vista que estamos lidando com direitos fundamentais de plenitude de defesa e de liberdade também do indivíduo. Doutor Lúcio, como o senhor avalia a Defensoria Pública como instituição na efetivação de direitos, não só na área do Tribunal do Júri, mas na área criminal em geral? Eu avalio de forma extremamente exitosa, doutor Vinícius. Nós vislumbramos, conversando com amigos de outras instituições, do Judiciário, do Ministério Público, nós vislumbramos que onde há defensoria, os processos tramitam com celeridade. Isso, de um lado, garante a defesa daquele indivíduo que é acusado, essa plenitude de defesa, e como falamos antes, garante também a celeridade processual e dá uma resposta à sociedade. Há que se destacar também, doutor Vinícius, que os defensores públicos, eles são pessoas, são homens, são mulheres, que são submetidas a concursos públicos. Concursos públicos, com a modéstia aqui, que nos cabe mais, os concursos mais difíceis do Estado do Maranhão e também do Brasil. O concurso público da Defensoria Pública, ao qual foi submetido, por exemplo, a temática dos direitos humanos acabou sendo paradigma para outros concursos que acabaram vindo posteriormente. E isso tudo, doutor Vinícius, leva a uma defesa técnica muito mais apurada, não só na área, no Tribunal do Júri, não só na área criminal, mas também promoção de direito em diversas áreas, conforme o senhor já viu, já que conversou com diversos outros colegas, no programa Defensor com a Palavra. Doutor Lúcio, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Defensor com a Palavra e gostaríamos de abrir esse espaço final para suas considerações. Muito obrigado, doutor Vinícius. Quero agradecer o convite em nome dos colegas do Núcleo Tribunal do Júri da comarca de São Luís, de atuação na comarca de São Luís especificamente, e colocar a telespectador, a telespectadora, a disponibilidade dos serviços da Defensoria Pública, não só no âmbito criminal, mas tenham certeza que todo profissional, todo defensor público, toda defensora pública, todo colega que os senhores procurar, os senhores serão muito bem atendidos e não só atendidos com a humanidade que se deve esperar de um atendimento de um servidor público para com os senhores e as senhoras, mas também com proficiência técnica, com expertise, com capacidade de defendê-los e promover vossos direitos da forma melhor possível. Muito obrigado aos senhores. Encerramos por aqui. Não esqueça de acompanhar o programa Defensor com a Palavra nos canais 51.2, canal digital aberto, e 17 na TVN, às quartas-feiras, 21 horas, e reprise às sextas-feiras, 17 horas. Até o próximo programa Defensor com a Palavra. Até lá.